Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre o X que estava sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes já desde o fim das eleições de 2022. Vamos entender esse caso agora porque foram reveladas mais mensagens daquele arquivo de 6 GB, lembra que a Folha de São Paulo teve acesso, do grupo lá do CIED, coisa e tal? Então, o que aconteceu, né? Lá em 2022, depois das eleições, com o Musk já dono da plataforma, o pessoal começou a ter problema porque o Musk só queria bloquear mensagem violenta. Não queria bloquear mais coisa que meramente não desagradava, né? Vamos botar o exemplo aqui que vocês vão ver que é absurdo, que é uma crítica do Sebastião Coelho, né, do ex-desembargador, e que eles queriam que tirasse e o X se recusou a tirar porque falou que isso aqui não é ameaça de violência, isso não tem violência associada, é só uma crítica. Cara, que absurdo isso. E aí eles falam que não tem que endurecer com X e não sei o que lá, que vamos botar multa e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, mostrando mais uma vez que quem errou desde o início nessa história foi o Alexandre de Moraes. Foi ele que querendo, sem ter uma lei para remover fake news, porque não tem lei para remover fake news no Brasil. Não existe absolutamente nada. E detalhe, o X ainda fez isso durante as eleições. Durante as eleições, ele se comprometeu a apagar qualquer coisa que o TSE mandasse apagar e não teve problema. Mas depois das eleições, ele falou, não, depois das eleições, qual que é o problema agora? O que está acontecendo? Por que está precisando apagar depois das eleições, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por TNT, Felipe Mountbatten e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Folha de São Paulo lançou mais um pacotinho das mensagens tiradas lá do celular do pessoal lá do TSE, né? E aqui mostra as conversas dos auxiliares do Alexandre de Moraes justamente falando sobre o Twitter, né? As mensagens são de março de 2023, 5 meses após a eleição, e tratam de publicações sem relação direta com assuntos do TSE. Então isso é outra coisa importante. O TSE estava pedindo pro Elon Musk, pro Twitter, para tirar determinadas postagens do ar, alegando o acordo que tinham, as empresas de mídia social fizeram um acordo com o TSE para tirar postagens durante o período eleitoral. Durante o período eleitoral, ok, né? Tem que ser uma coisa rápida, porque senão isso pode influenciar a eleição e coisa e tal. Beleza, eu acho errado, tá? Eu acho que não deveria ter nem isso, porque no final das contas é sempre interferência na eleição. Eu ainda quero ver a lista das coisas que foram tiradas durante o período eleitoral de 2022, porque eu suspeito muito que foi, na verdade já tem confirmação disso, né? Que foi, o próprio Eduardo Tagliaferro falou isso. Era todo mundo de direita que foi tirado e não teve ninguém de esquerda que foi tirado, ou pouquíssimas pessoas de esquerda que foram tiradas do X, né? Ou seja, isso claramente denota dedão na balança lá, manipulação da eleição com dedão na balança, né? Enfim, mas durante a eleição você pode até justificar dessa forma. Depois da eleição, qual que é o problema? A eleição já acabou, o Lula já ganhou, não tem mais... Que história é essa, né? Por que tem que continuar censurando as pessoas, né? E aí, olha só o que eles falaram aqui, ó. Em 2022, o TSE firmou parceria com as redes sociais para, por meio de alertas, recomendar exclusões de publicação. Aliás, isso é outra coisa. Eu sempre falei isso. Eu sempre falei que os acordos que tem o TSE com as plataformas não é para obrigar as plataformas a tirar coisa, porque não tem lei para isso, né? A plataforma não é obrigada a fazer isso, porque não tem lei no Brasil para tirar fake news, né? Mas as plataformas concordaram em abrir um canal em que você sugeria a moderação de algum conteúdo e, tipicamente, as redes sociais estavam obedecendo a essas coisas, né? Não precisavam obedecer, não é um recurso legal, mas elas estavam obedecendo para evitar ter algum comprometimento nas eleições brasileiras, né? E, inclusive, o X, depois disso, né? Depois das eleições, então agora não tem mais isso, não tinha mais o acordo. Já passou a eleição, ganhou, perdeu, não tem mais o que falar, né? Aqui, ó. Os diálogos aos quais a Folha teve acesso são um grupo de WhatsApp, a gente já sabe aquele grupo que ele teve acesso, né? E que houve o pessoal pedindo moderação e depois eles falando que vamos endurecer com eles, prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa, disse o Alexandre de Moraes. Vamos caprichar, né? Diz mensagem de Moraes encaminhada ao grupo. Então, olha só, apareceu uma mensagem do Alexandre de Moraes. Isso é inédito. Até aqui o Alexandre de Moraes podia dizer, não, meus auxiliares estão fazendo merda. Não sou eu que estou mandando essas coisas, não. Meus auxiliares, o juiz Ailton, não sei das quantas, o sei lá o que, Vargas e né, Eduardo Tagliaferro, eles que estão fazendo merda ali. Eu não mandei fazer nada disso. Aqui apareceu agora pela primeira vez uma mensagem do Alexandre de Moraes, encaminhada para o grupo, né? Vamos caprichar. A conversa sobre a mudança de postura com a plataforma aconteceu no dia 17 de março de 2023. O juiz auxiliar Marco Antônio Vargas mandou para o grupo uma publicação de uma mulher sobre a soltura dos presos dos ataques golpistas do 8 de janeiro. Ou seja, não tinha mais nada a ver com a eleição e coisa e tal. Aqui, a mulher teria falado o seguinte, foi o Tribunal Internacional, o Mula, Xandão e esse governo usurpador que estão sendo acusados de crime contra a humanidade, prisões, torturas ilegais, campos de concentração, mortes, dizia trecho da postagem, né? Ou seja, a mulher falou um monte de coisa ali que você pode discordar, né? Mas ela não ameaçou ninguém, não falou que ia usar violência e coisa e tal. Aí o pessoal falando aqui, ó, preciso do contato do Twitter, pediu o juiz auxiliar ao grupo, né? E após uma servidora mandar o telefone de uma pessoa com o nome Hugo, que devia ser o Hugo Rodrigues, um outro integrante do órgão de combate à desinformação entrou na conversa e se colocou à disposição para falar com a plataforma. Você pode ver com ele para que faça uma análise de postagem dessa natureza? Sim, a ideia seria aumentar um pouquinho o escopo da parceria. Detalhe, a parceria era para as eleições, a eleição acabou, já não tinha mais eleição, mas não tinha mais parceria, né? Para questões como essa postagem ser enviada para o sistema de alerta e obtendo tratamento, né? Aí em seguida o pessoal falou aqui, ó, acho que reivindicar uma alteração formal da política seria muito demorado e dificultoso. Repara, não é mais nem... lei não tem lei nenhuma para isso, mas mesmo a política, o acordo que eles fizeram, né, já não estava mais valendo porque já tinha acabado a eleição. E eles queriam mudar a política da coisa. Que acho que reivindicar uma alteração formal da política seria muito demorado e difícil, porque dependeria da boa vontade do time global que agora está subordinado ao Musk. O Musk comprou o Twitter exatamente com a ideia de limitar o banimento, né? Havia uma forte tendência para ajudar a esquerda e dificultar a direita no Twitter, não tem mais isso. Essa era a ideia do Musk. Você tem uma política de banimento certa, né? Uma política bem definida, né? Creio que a saída mais fácil seria pedir uma calibração da interpretação da política já existente, coisa e tal. Como não estavam em período eleitoral, disse Alvim, o caminho seria defender que, embora as eleições tenham terminado e o novo presidente
empossado, esses ataques mantêm acesa a possibilidade de novas altercações. Ou seja, de novo, eles queriam fazer valer o acordo da eleição depois que já tinha acabado a eleição, né? Aí, ó, vou tentar o seguinte nessa ordem de preferência, que removam o conteúdo e se comprometam a remover outros semelhantes sempre questionados do sistema de alerta. Ou que ao menos removam esse imediatamente enquanto discutimos ajustes na política, disse o cara, né? Aí eu vou ver o que consigo, mas ele já adiantou que, com a entrada do Musk, a equipe deixou de tomar decisões de moderação. A moderação não acontece mais no Brasil, acontece lá nos Estados Unidos. Essas decisões estão sendo tomadas por um colegiado. Repara, o Musk teve esse cuidado. Não é o Musk que está tomando decisão, ele criou um colegiado para garantir que não tem excesso nem de direita nem de esquerda. Antes era só o time da esquerda do Twitter aqui no Brasil que fazia moderação. E aí fazia do jeito que o pessoal quer, né? Proibia tudo de direita e o pessoal de esquerda falava o que quisesse e não tinha nenhuma moderação, né? Aqui, ó, essas decisões estão sendo tomadas por um colegiado, da qual eles não participam, né? Muito bom mesmo, que bom. Cara, o Elon Musk é um herói, um cara realmente. Aí depois eles falam aqui, ó. Com a entrada do Musk, a moderação caminha cada vez mais para ter como base a proteção da segurança, mais do que a proteção da verdade. Caraca, olha que coisa bacana, porque de fato, né? Como assim? A verdade, proteger a verdade, que ele tá falando, olha só, a pessoa falou aqui, ó, coisas que eles discordam. O que é a verdade? A verdade é meio subjetiva nesse caso aqui, né? O pessoal dizer que foi o Tribunal Internacional, o Mula, o Xandão e esse governo usurpador. Isso aqui é verdade? Eu vou dizer pra você que tem muita gente que acha que é verdade, sim, tá? Agora o pessoal do TSE acha que não é verdade. Tá vendo qual que é o problema de você querer definir o que é verdade, criar um ministério da verdade, coisa e tal? É uma crítica, certamente uma crítica. Ela chama por violência, ela manda pegar as pessoas, fazer alguma coisa? Não, não tem nada disso. Tem crítica aqui, né? Não falam qual foi a mulher que fez isso, né? A pessoa que postou isso aqui não tá explicitada aqui, né? Então, a moderação faz muito mais sentido agora. Proteger a segurança, eu entendo. Alguém que faça uma ameaça via Twitter, lembra? Ameaça, até na ética libertária, é agressão. Então, é um absurdo mesmo. Ameaça não pode ter. Mas, se tem uma opinião discordante, uma opinião, qual é o problema, né? A opinião da mulher é aquele, né? Aí aqui, ó, trocando em miúdos, uma mentira desassociada de um risco concreto tende a não receber uma moderação. Caramba, que coisa bacana. É o que eu falo o tempo todo, né? A esquerda adora dizer que qualquer coisa é violência. Não, palavras não são violências. Existem frases que podem chamar violência, é verdade. Mas você dizer que o Lula é um idiota, um pinguço, corrupto, etc. Eu não tô falando pra bater no Lula. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo, a minha crítica ao Lula é essa, né? Então, ou seja, são coisas dissociadas. Violência é evitada em qualquer situação. Ninguém pode ser violento com ninguém. Violência fere o PNA, fere o princípio da não agressão. Agora, criticar, poxa, cada um critica. A palavra não machuca ninguém, né? Aqui, ó, a moderação só ocorre quando houver discurso violento, discurso de ódio, cogitação de alguma espécie mais palpável de dano, incitação a ato de depredação ou coisa do tipo. Um detalhe que risco à democracia, por não ser tangível, não entra nesse conceito. Exatamente, porque vocês estão usando esse papo de ataque à democracia para qualquer coisa que desagrada vocês. É como fazem, diga-se de passagem, todos os ditadores do mundo. Como faz o cara lá de Cuba, que também diz que os protestos contra o governo cubano estão ameaçando as instituições cubanas, né? O Maduro fala também que o pessoal que está questionando o resultado da eleição lá na Venezuela está atacando a democracia venezuelana. Esse papo de ataque à democracia é subjetivo, não pode ser usado, não pode ser tomado como base nisso daqui, né? Ou seja, o pessoal está reclamando do que o Musk fez, uma coisa nítida, né? Você tem que evitar. E outra coisa importante de ressaltar aqui, tá? A lei brasileira fala de fato que incitação à depredação, ou coisa que valha, realmente tem que ser proibido. Discurso de ódio, discurso violento, preconceito, homofobia, isso tudo de fato tem a lei lá da injúria racial, que foi definida, né? Embora essa lei já tenha sido expandida para homofobia, né? Ela fala só em injúria racial mesmo, mas o STF entendeu que ela vale para homofobia também. Mas de qualquer forma, repara como é que o Twitter agora o X, né? Está alinhado com a lei brasileira. Quem está desalinhado, quem quer mais censura do que a lei determina, é o Alexandre de Moraes, é o TSE, é o pessoal do grupo lá, Inquéritos, né? Então aqui, ó, tentei convencê-los a procederem à retirada, apontando que as regras deles prevêem como irregulares os casos de assédio, inclusive insulto, mas na visão do Twitter, o insulto em si, sem risco de violência, não enseja moderação, porque eles não estão tutelando a honra, mas de novo, a segurança, né? Isso eu falo sempre, na verdade, né? Pra mim, a coisa mais idiota que tem no Código Penal é a coisa da injúria, né? Injúria, difamação. A difamação você pode entender, que se a pessoa fez difamação com o intuito de prejudicar a outra pessoa, pode até ser considerado um crime. Mas a injúria, meu amigo, você ficou ofendido com alguma coisa que eu te falei. Pô, e aí, meu amigo, ignora o que eu falei, cara. O que é crime isso? Não tem lógica nenhuma isso, né? De alguém, te chamei de feio e bobo. Você é feio e bobo? Se você é feio e bobo, então eu tenho razão no que eu falei, não é mesmo? Se você não é feio e bobo, então você pode ignorar o que eu falei, porque você sabe que você não é feio e bobo, então, né, por que você precisa se sentir ofendido com isso, né? Se alguém me xingar de, olha só, aquele gordo careca, pois é, eu sou gordo e careca mesmo, eu fico ofendido por quê com isso? Agora, se me chamarem de outra coisa, aquele cara petista, não, pô, peraí, aí não, pô, eu sei que eu não sou petista, então pronto, eu ignoro a ofensa, por que eu vou ficar ofendido com isso? Cara, é um idiota, tá me xingando de uma coisa que eu não sou, então não tem esse problema, entendeu? Injúria não deveria existir, jamais deveria ser um crime injúria no Brasil, né? Enfim, opinião minha, jurídica, desse tipo de coisa. E falo mais, mesmo a calúnia e a difamação só deveriam ser crime se a intenção da pessoa é causar dano comercial à pessoa que foi caluniada ou difamada. Por quê? Se eu chamo a outra pessoa de bobo e feio, essa pode ser minha opinião sobre a pessoa. Eu acho que aquela pessoa é boba e feia. Pronto, eu acho a minha opinião sobre ela. Não quero causar prejuízo, não quero causar problema nenhum com ela. Eu tô falando o que eu acho dela. Agora, se eu sei que a pessoa vai fechar um negócio e eu falo, fulano é caloteiro, cuidado, fulano é caloteiro, coisa tal, pode ser que eu esteja realmente querendo prejudicar aquela pessoa, levar ela a um prejuízo. Aí é outra história, né? Se você comprovar que o que eu disse não é meramente a minha opinião sobre você, eu falei isso com o intuito de prejudicar você a fechar um negócio, aí é outra história, né? Enfim, então aqui eles falaram aqui que, segundo os estudos que fizeram ao longo de 2 anos, tweets marcados com a nota da comunidade tem uma redução de 20% a 40% do potencial de enganar pessoas. Olha que coisa que bacana, o pessoal tá vendo que as notas da comunidade funcionam. Eu sempre falei, é a solução perfeita para a questão de fake news, é notas da comunidade, né? Aí, só que o Alexandre de Moraes não quer. O Alexandre de Moraes quer o padrão da esquerda, que é o padrão de
cacetada, bater mesmo no pessoal, proibir todo mundo, porque eles estão apavorados, eles estão perdendo o controle da população, né? Eles sabem que antes eles dominavam a população fácil ali, fingindo lá o negócio do PT, PSDB e coisa e tal, agora não conseguem mais, né? Vamos endurecer com eles. Vê se isso é coisa que o ministro, que um juiz fale com alguém. Não tem esse negócio de juiz falar isso, né? O procurador, se fosse o Ministério Público agindo aqui, o procurador poderia, de fato, querer endurecer com o outro lado, né? Pedir medidas mais gravosas contra o outro lado, sempre com o juiz para determinar o que é certo e o que é errado. O juiz é o cara que tem que ser neutro. O grande erro dessa história toda é esse. O Alexandre de Moraes, ele não é juiz, ele é parte. E ele é parte que toma decisão, ou seja, virou o imperador, o Deus Sol, que representa o direito brasileiro completo, né? Enfim, essa é a história aqui, ó. Resolvido. Vamos caprichar no relatório para esse fim, mandou no grupo o Marco Antônio Vargas, né? Ou seja, tá mais do que claro que a perseguição contra o X vem lá de trás e começou por conta do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes querendo perseguir coisas além do que a lei brasileira exige, né? Aí tem o pessoal aqui que continua preocupado, que o editorial da Folha de São Paulo, após a suspensão do X, quem deveria se defender a liberdade de expressão está em silêncio. Ele critica aqui o Musk, dizendo que é libertário de ocasião e coisa e tal, que é falso. Eu já expliquei para vocês isso. Eles falam que, não, na China ele não faz isso, na Turquia ele não faz isso. Porque a lei na China e a lei da Turquia é diferente da lei do Brasil. Vocês estão agindo como se o projeto das fake news tivesse sido aprovado no Brasil. Não foi. Não existe lei no Brasil que proíba para retirar esse tipo de mensagem, como foi dito aqui, que você pode não gostar da mensagem, pode achar que é uma mensagem idiota. Foi o Tribunal Internacional, o Mula, o Xandão, esse governo usurpador, que estão sendo acusados de crime contra a humanidade, não sei o que lá, e coisa e tal. Você pode achar que isso está errado, é seu direito achar que está errado, você pode achar que isso está certo, é de seu direito achar que está certo também. O fato é, nenhum crime na lei brasileira está sendo cometido com essa mensagem aqui. Então, ou seja, é diferente da Turquia. A Turquia tem leis que prevêem esse tipo de situação. Você pode discordar dessas leis, mas as leis existem. Aqui no Brasil, a lei não existe. Quem está desobedecendo a lei aqui no Brasil é o Alexandre de Moraes, não é o Elon Musk. O Elon Musk está desobedecendo a ordem judicial do Alexandre de Moraes porque esse está desobedecendo a lei, né? Então, é isso daqui. Aí tá aqui o pessoal preocupadíssimo, que é o politicídio e tecnologia. O pessoal já está começando a se tocar aquilo que eu falo desde o início, né? A política, o Estado, é lógico que ele vai tentar controlar a tecnologia. Evidentemente que vai, né? Eu sempre falei isso. O Estado, ao contrário, vai tentar usar a tecnologia para fazer a censura, para fazer os propósitos do Estado, como sempre, mas não consegue. Por quê? Porque a tecnologia, ela está evoluindo muito rápido, está evoluindo exponencialmente. A gente está só no começo, gente. Essa revolução da informação descentralizada e distribuída mal começou. Agora que é o começo da coisa. Isso ainda vai mudar muita coisa daqui para frente. E aí que eu falo para vocês, o Estado, ele é reativo, ele é lento, ele é burocrático, ele é burro. E aí o que acontece? Quando ele começa a tentar reagir a uma coisa que está mudando mais rápido do que é a capacidade dele de fazer a coisa, ele acaba se perdendo. É o que a gente viu, por exemplo, na lei das fake news, entre as muitas coisas que tinha lá, previa o pagamento para as empresas de mídia tradicional de links em busca. Isso já não existe mais. As buscas hoje em dia são todas feitas por inteligência artificial, não tem mais link, não tem mais coisa nenhuma. Então não tem mais porque perdeu sentido esse tipo de coisa que o governo fez. Antes do governo conseguir fazer a lei já perdeu sentido. É o que eu estou dizendo para vocês. Esse é que é o ponto. O justpositivismo, como existe hoje, né? A ideia de você ter um congresso que aprova leis e coisa e tal para fazer a coisa funcionar e coisa e tal, perdeu sentido. Não consegue acompanhar a sociedade moderna. Mais do que isso, está todo mundo cada vez mais internacional, comprando coisa lá fora, arrumando correspondente internacional lá fora, um monte de coisa, né? Que simplesmente o Estado não consegue resolver, não consegue banir, não consegue proibir. Então, a gente tem duas alternativas. Pode ficar o Estado fingindo que manda e criando medidas cada vez mais gravosas, mas que não tem resultado final nenhum. Ou então você pode partir para o mundo libertário, você simplificar a coisa toda, garantir que só o básico para evitar a violência você tem realmente, porque isso precisa, e o resto todo tem que ser por acordo entre as partes. Né? Se você não gosta do Twitter, se você acha que o Twitter tem muita coisa de violência, que não tem moderação adequada, vai para o Blue Sky, não tem problema nenhum, você vai para lá. O contrato que for melhor, o contrato privado que for melhor, vai acabar ganhando no final das contas. Deixa o mercado decidir. Governo, lei, justpositivismo, deixou de ser lógico, deixou de ser eficiente. Obrigado por assistir o vídeo até o final.